Aleluia! Coisa boa, irmãos, é sentir a presença do Pai na sua casa. Aleluia! Queridos, nós lemos uma palavra muito conhecida nesta noite, Salmo de número 51. Salmo que seu significado é louvor, acompanhado com instrumento de corda. Salmos, eu costumo dizer que para os judeus, na sua antiguidade, era como a harpa cristã para aqueles que usam, porque eram louvores que eles adoravam e enalteciam o nome do nosso Senhor. E esse Salmo de número 51, o escritor dele, o autor dele, é um dos homens mais famosos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, mas também mencionado no Novo Testamento, e até os dias de hoje é mencionado o nome dele, que é o rei Davi, Um rei é chamado e considerado segundo o coração de Deus. A gente vê que quando a Bíblia fala sobre a genealogia, das pessoas, quando vem falar do rei Davi, disse Jessé gerou o rei Davi. Nenhum outro teve essa honra de ser mencionado assim na Bíblia, na sua genealogia, chamado rei. Mas Davi, ele foi chamado rei Davi. Davi foi um homem que conquistou a Deus. Eu imagino pela sua simplicidade, um jovem ruivo, o 8º filho de Jessé, que, acredito eu, por ser ele o último, a rapa do tacho, como alguns diriam, foi ele ali o pastor das ovelhas, era ele que ficava cuidando das ovelhas, enquanto os seus irmãos mais velhos estavam se preparando, estava servindo ao exército. Davi, ele estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E vendo a Bíblia Sagrada, eu vejo na vida de Davi que nesse período que ele passou ali cuidando das ovelhas do seu pai, ele teve grandes experiências com Deus ali. Falando de salmo e de cântico, Davi foi um dos maiores escritores, os que mais compôs hinos, cânticos. Davi foi o primeiro a fazer um instrumento de corda, que era a harpa cristã. Se não me falha a memória, entre 72 e 73 salmos dos 150 da Bíblia Sagrada, foi Davi que escreveu. Salmo 93 é o salmo dos salmos mais conhecidos, mais mencionados pelos cristãos. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu imagino que Davi, quando ele descreve, ou quando ele escreve este salmo, ele deve estar lá no campo, porque a Bíblia nos fala que Davi, pela ajuda, pela força de Deus, ele venceu a um leão, ele venceu a um urso, e por ele vencer, pela graça de Deus, esses animais, e por ele ser um pastor que cuidava das suas ovelhas, ele sabia que acima dele tinha um pastor que cuidava da sua vida. Eu acredito que Davi ali no campo, ele teve experiências, eu imagino, naquelas noites escuras, onde não tinha luz, não tinha rede elétrica. Eu imagino ele olhando para o céu bem estrelado, às vezes com a lua bem bonita, e ele pegava a sua harpa e começava a adorar e glorificar ao nome do Senhor. Davi, ele era um jovem cheio de qualidades. Quando eu abro a Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14 em diante, a Bíblia vai dizer que o rei Saul, ele estava sendo atormentado por um espírito maligno, e o rei Saul, ele deseja ouvir alguém que sabia tocar a harpa, para que quando alguém tangesse as cordas da harpa, pudesse aliviar aquela aflição que ele estava tendo de espírito maligno. E agora no versículo 16, ele vai pedir alguém para
chamar uma pessoa que saiba tocar harpa. Aí vai nos dizer a Bíblia que alguém diz assim: olha, Saul, eu conheço alguém que sabe tocar, e por sinal muito bem. E esse homem, ele começa a dizer as qualidades dessa pessoa, que ele disse que sabia tocar harpa. E quem era essa pessoa? Era Davi. E ele começou a dizer as qualidades. Eu separei aqui 7 qualidades, que no versículo 18 do capítulo 16 de 1 Samuel, aquele homem fala de Davi. Ele diz: primeiro, ele sabe tocar a harpa. Segundo, ele é um jovem forte. Terceiro, ele é valente. Quarto, ele é um homem de guerra. Quinto, ele é prudente em palavras. Sexto, ele é gentil. E o sétimo era a maior qualidade que Davi tinha, era a maior coisa que ele tinha na vida: o Senhor é com ele. Olha que coisa boa, irmão, que aquele homem pôde testificar que havia na vida de Davi. Deixa eu abrir um parênteses aqui desde já e te dizer uma coisa: você pode ter muita qualidade no teu serviço, na tua escola, você pode ter muito talento, você pode chamar a atenção de todo mundo pelas coisas que você sabe fazer, mas deixa eu te dar um conselho nesta noite: a maior qualidade que um homem pode ter, a maior riqueza que o homem pode ter é a presença de Deus, Denise, porque a presença de Deus, ela faz a diferença. A presença de Deus, ela muda a situação. E coisa boa é o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, cheios da presença de Deus. Aleluia. Então tenha isso na tua vida. Você pode ter muitas qualidades, mas não deixe de ter a presença do Todo-Poderoso na tua vida. Davi, ele foi um homem, um jovem, que conquistou Deus de tal maneira que quando Saul, que era rei de Israel, ele faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, Deus escolhe Davi, ainda Davi lá no meio do mato, sem ele estudar um curso superior, sem ele ser formado em muitas coisas, mas ele sabia cuidar das ovelhas, ele tinha um amor sobrenatural. Deus chama Davi lá no meio do mato para ungir ele, para consagrar ele sobre Israel, sendo ele rei. Aleluia. Davi, irmão, eu não digo que talvez ele seja menosprezado pelos seus irmãos, talvez só por ele ser o mais novo, não tinha idade para servir o exército, talvez era por isso que ele estava lá no meio do mato, mas sendo ele humilhado ou não, sendo ele rejeitado ou não, e se era a função dele ou não, uma coisa eu sei: ele estava lá no campo, mas os olhos de Deus achou ele lá, os olhos do Senhor procurou na terra e viu um coração sincero, viu um coração puro, viu um jovem que dedicava, aleluia, a sua vida em cuidar das ovelhas e também a obedecer a ordem dos seus pais. Lembro-me que quando Samuel chegou na casa de Jessé e veio o primeiro filho, se não me falha a memória, é Abinadab, quando Samuel vê aquele homem formoso, bonito, musculoso, alto, então Samuel vê e diz: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Mas Deus repreendeu a Samuel, disse: Samuel, você olha o exterior, você olha aquilo que está diante dos seus olhos, que você consegue enxergar, mas eu enxergo o interior do homem, eu conheço o interior, e esse aí não tem me agradado, não é este o rei que eu tenho escolhido. Aleluia. E a Bíblia diz que Jessé fez passar diante de Samuel seus 7 filhos, mas não era nenhum daqueles que o Senhor havia escolhido. E agora Samuel, já talvez entristecido, pergunta a Jessé: acabou-se os jovens, acabou-se os mancebos? E Jessé disse: não, ainda falta o menor. Aleluia. Ainda falta aquele pequeno, que ele não está aqui, ele está no campo cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse: então vai lá, manda chamar ele, manda buscar ele, porque nós não nos
assentaremos à mesa enquanto que ele não chegar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez o seu pastor ainda não te achou da maneira que você queria que ele te achasse, talvez aquilo que você queria fazer, alguém ainda não te viu, não mandou te chamar. Deixa eu te dizer, fica calma, fica calmo, fica tranquilo, tenha paciência, porque no momento certo, o Senhor vai dizer, vai chamar ele, vai chamar ela, porque o Senhor conhece o teu interior, conhece o teu coração, e tudo tem um tempo certo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Davi foi um homem que derrotou um urso, irmãos. Davi foi um homem que matou um leão. Quem já viu um leão de perto aqui? Irmãos, eu vi aquele bicho lá no zoológico, no Rio. A gente do outro lado, lá de fora da jaula, dá vontade de correr quando você olha para a cara daquele bichão, dá medo, irmão. Imagine você num campo enfrentar um animal daquele. Davi enfrentou, mas não foi com a sua força, foi com a força do Senhor. Aleluia! Davi enfrentou um gigante que um exército teve medo, pastor Eliezer. Mas Davi enfrentou e no nome do Senhor também derrotou o gigante. Davi foi um rei, depois dele sendo consagrado, foi o rei que trouxe de volta a Israel a presença de Deus, a arca do Senhor. Quando a arca foi roubada pelos filisteus, um período muito extenso que ficou fora de Israel, só Davi conseguiu trazê-la de volta, colocar no lugar de onde ela deveria. E a Bíblia diz que Davi, quando a arca vinha para Jerusalém, Davi ele bailava na presença do Senhor. Davi ele dançava e glorificava o nome do Senhor, porque ele sabia que a glória de Deus estava sendo retornada para o seu lugar. Porém, Davi, um homem de grande sucesso, um homem que era exemplos para todos, um homem que todo mundo, quando olhava para ele, eu imagino os jovens olhando e dizendo, eu quero ser como o rei Davi, eu quero ser como ele, eu quero agradar o coração de Deus, eu quero cantar como ele, eu quero adorar o nome do Senhor como ele. Mas no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, 12, há uma narrativa bíblica que quem lê e lê a história de Davi, entristece o coração. No tempo da guerra, que Davi deveria sair para guerrear, ele sendo rei, a Bíblia diz que ele está no terraço da tua casa, e do terraço da tua casa ele está passeando, ele olha para baixo, e a Bíblia diz que ele viu uma mulher muito formosa, e quando ele olha para essa mulher, ele a deseja. Jesus disse que a candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Jesus disse, se nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será tenebroso. Teremos treva em nosso corpo. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, mas não tenta enfrentar a carne, porque entre nós há uma briga entre o Espírito e a carne, o Espírito que está sobre nós, o Espírito do homem, não estou dizendo o Espírito de Deus, porque nós somos tricotômico, corpo, alma e Espírito. Espírito é o que sustenta, o que Deus nos deu, o que nos dá a vida, a alma é a nossa mente, nosso intelecto, e o corpo é a matéria. Então há uma briga, porque o Espírito deseja as coisas de Deus, o nosso corpo, a nossa carne deseja as coisas deste mundo. E quando Davi, ele olha aquela mulher, foi desejável aos seus olhos, e ele esqueceu naquele momento, ele ficou cego e deixou-se ser levado pela emoção, deixou-se levar pela sua concupiscência, que é
o desejo desenfreado. E Tiago disse que a concupiscência, ela gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. E naquela época, qualquer pessoa que adulterasse deveria ser apedrejado. A Bíblia diz que Davi olha para aquela mulher e pergunta a alguém quem era aquela moça, e disseram: aquela é Betseba, a esposa de Urias o Heteu. Davi, sabendo que ela era casada, o que ele deveria fazer? Sair fora, não se contaminar, não pecar. Mas o desejo da sua carne foi maior do que as coisas que eram certas e que ele sabia que não deveria fazer. Agora a Bíblia diz que Davi manda chamar aquela mulher, deita-se com ela, adultera e peca contra o Senhor. Engraçado, irmão, que o primeiro pensamento de alguém que peca, a gente pensa: vamos fazer isso daqui e daqui a pouco vai voltar ao normal, vai esquecer. Mas, irmão, pode ter certeza, quando alguém erra contra o Senhor, sempre tem uma consequência, as coisas sempre tendem a piorar. E agora, quando Davi despede Betseba, a Bíblia diz que ela, chegando em casa, passados dias, ela descobre que está grávida. Ela manda mensagem e avisa Davi: Davi, eu estou grávida. E agora o que Davi faz? Ele tenta ser esperto. Ele sabe que o teu servo Urias, que era esposo de Betseba, estava na guerra. O que ele fez? Manda chamar Urias, traz ele aqui, e então eu quero conversar com ele. Aí Urias chega no palácio e Davi pergunta a Urias como estava a guerra, como estava o povo lá na guerra, e fez o seguinte: Urias, volta para tua casa, você veio de uma jornada, dorme, descansa. Qual era o pensamento de Davi? Ele vai para casa, vai se deitar com a mulher, vai voltar para a guerra, e a notícia vai chegar para ele que a sua mulher está grávida. Então ele quis fazer o quê? Você safado pecado, você safado erro. Mas Urias, aleluia, eu vejo um homem que tinha amor a Deus, um homem que tinha amor ao próximo. No caminho da casa, a Bíblia diz que Urias indo, ele olha para a porta do templo, estavam os soldados guardando a casa do Senhor, estava guardando a arca de Deus. Em vez de Urias ir para casa, se deitar com a sua mulher, o que ele fez? Ele ficou na porta do templo com os seus soldados e também cuidando da arca da aliança da casa de Deus. Agora a Bíblia diz que quando chega no ouvido de Davi que Urias não foi para casa, não deitou com a sua mulher, ele manda chamar Urias e pergunta nele: Urias, por que você não foi para casa? Você está vindo de uma grande jornada. Aí Urias diz: rei, como que eu vou para casa? Eu deixaria os meus companheiros sozinhos, num ar debaixo, num ar livre, e deixaria ele sozinho guardando a arca do Senhor? Não, rei, eu não posso fazer isso. Aí ele vai, o segundo plano, Davi chamou ele para dentro da sua casa, botou ele se embebedar, deu muito vinho a ele, crendo que Urias ia voltar para casa, iria deitar com a sua esposa. Pela segunda vez, Davi tenta esconder o seu pecado, tenta esconder o seu erro, mas não consegue, porque Urias não voltou para casa. E agora ele pensou consigo: não tem mais jeito, eu tenho que dar um jeito de me escapar desse erro, de encobrir esse pecado. E o que Davi faz? Manda Urias para a guerra, e ele escreve uma carta e dá na mão de Urias para entregar no capitão de guerra, dizendo: põe Urias na frente da pior batalha, para que ele possa morrer. E assim aconteceu. Irmãos, pensa comigo, um homem que conhecia Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Você já cantou aquele hino? Como o rei Davi, quero te adorar. Quem já cantou? Né? Vários de nós já cantamos, queremos cantar e adorar como ele. Mas ele errou na sua caminhada, ele teve essa falha. E quando chega a notícia que Urias está morto, e Davi pensa que está tudo tranquilo, aleluia, o papai do céu, que tem um olhar como chama de fogo,
O pai que ama, que a Bíblia diz que ele corrige e açoita aquele que ele ama e que ele tem por filho. Deus olha para a terra e diz: Davi, eu não vou te deixar dessa maneira. Essa história não vai terminar assim. E a Bíblia, pela misericórdia, envia o profeta Natã e chama Davi e conta uma história para ele. Olha, Davi, havia um homem que ele tinha somente uma novilha, e ele cuidou dela desde pequena, tinha um carinho, ele repartia o seu bocado com ela, e tinha um carinho enorme, um amor por ela. Porém, veio um homem muito rico, que tinha muitos animais, muitas novilhas, mas ele queria dar um banquete com os seus amigos. Ele pegou aquela única novilha, sacrificou ela para presentear os seus amigos. Aí ele olhou e disse assim: ó rei Davi, o que é que temos que fazer com esse homem que fez essa tamanha maldade? Davi ficou bravo na hora. Temos que presentear aquele que perdeu, multiplicar, abençoar ele, mas este homem tem que morrer. Aí Natã olha para ele e diz assim: esse homem é você. Irmãos, que facada. Você sabe qual é o problema da igreja atual? É o apontar. A gente sempre vê aquele cisquinho que está no olho do irmão, mas não conseguimos enxergar o que está no nosso. Mas eu glorifico a Deus que quando Davi, ele é repreendido, ele diz: pai, pequei contra o Senhor. Aquele homem que era acostumado a fazer salmos de louvores e exaltação, agora ele faz um salmo contrito, triste e amargurado. No versículo 10 do Salmo 51, ele pede: Deus, cria em mim um coração puro. Mas espera aí, um homem que era o segundo o coração de Deus, ele pede: Deus, cria em mim um coração puro. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Deus, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu permiti entrar dentro de mim aquilo que não era para estar. Eu me sujei, o meu coração se sujou, mas eu peço em ti, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia, aleluia. Eu não sei, meu irmão, como é que você entrou aqui. Eu não sei se você pensou assim: hoje é a última quarta-feira que eu vou na igreja, porque para mim já não tem mais jeito, não tem mais força, eu não consigo vencer meus desejos, meus impulsos carnais. Ou talvez você está dizendo: eu não tenho mais força para lutar pelo meu casamento, mas eu tenho uma palavra para te dizer nesta noite, minha irmã, meu irmão. Deus quer te renovar hoje, Ele quer renovar as tuas forças. Ele está dizendo para você: filha, filho, não importa o que você passou, eu sou o teu Deus, eu te amo, eu quero mudar essa situação. Aleluia, aleluia. Cria em mim um espírito inabalável. E como eu disse, porque nós somos corpo, alma e espírito, quando a gente dá vazão para as coisas deste mundo, as coisas de Deus vai distanciando e o espírito nosso vai enfraquecendo. E quando Davi está pedindo: Deus, me torna em mim, renova em mim um espírito inabalável, ele estava pedindo: Deus, faça comigo como antes, Senhor. Deus, fica comigo como nós éramos quando eu cantava com a harpa e a tua presença andava juntinho comigo. O meu espírito precisa ficar mais forte,
mas eu sozinho não consigo. Se nós lemos versículos anteriores, Davi faz um pedido: Deus, limpa-me e eu serei limpo, aleluia. Tem coisa, irmãos, que com as nossas próprias forças nós não conseguimos, mas com a força de Deus nós podemos todas as coisas. Aleluia, aleluia. E não pensa que é só o pecado que faz a gente perder as forças, não. Lembra de Elias? Capítulo 17 até o 19 de 1 Reis, Elias desafiou profetas. Elias orou e Deus cerrou os céus, não fez chover durante 3 anos e 6 meses. Mas um dia uma mulher disse assim: Elias, amanhã, nesta mesma hora, você vai estar morto. A Bíblia diz que Elias foge. E Elias, cansado no deserto, a Bíblia diz que ele deita debaixo de um pé de zimbro. E sabe o que Elias faz? Deus, descansa-me em paz, porque eu não aguento mais. Tira a minha vida. Deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu. A Bíblia diz que veio o anjo, tocou nele e disse: Elias, o que tu queres, Senhor? Tem aí do seu lado um jarro com água e tem um pão assado na brasa, meu filho. Levanta, come e bebe. Aleluia. A Bíblia diz que Elias levantou, comeu e bebeu e voltou a dormir. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio pela segunda vez e disse: Elias, acorda, meu filho, levanta, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Elias estava fraco, mas o alimento que Deus mandou a ele deu-lhe força para caminhar 40 dias e 40 noites. Deixa eu te dizer, tem alimento de Deus para a tua vida, tem água fresca do Senhor para a tua vida. Ele vai renovar as tuas forças. Quando eu estava lendo sobre Elias, eu pensei comigo: Deus é tão bom, que Ele é paciente para nos ouvir. Ele é misericordioso para não nos castigar. E ainda Ele usa da sua graça para nos abençoar. Eu tive uma experiência, quando eu tinha uns 16 anos mais ou menos de idade. Um jovem que na época ele era até pertencente aqui, adorava o Senhor aqui. Um jovem alto, muito forte. E nós tínhamos lá no morro, a gente chamava de igrejinha, porque eu fazia culto com as crianças. Várias crianças iam lá cultuar o Senhor, e às vezes a gente reunia à noite com os irmãos para orar, e Deus se manifestava a sua glória. E um dia um jovem chegou para mim, que era servir ao Senhor aqui, e disse: Clezinho, eu não aguento mais, eu vou deixar Jesus, eu não quero saber mais esse negócio de igreja, eu vou brigar mesmo, porque eu sou um cara brigão, eu vou bater, eu vou machucar. E tem outra, eu não quero que Deus fale mais comigo não, e se Deus falar comigo, eu não choro mais, eu não vou derramar nenhuma lágrima, porque agora eu vou ser ruim mesmo, eu vou namorar, eu vou pecar, eu vou fazer tudo que tem direito. Eu ouvi ele falar e fiquei quieto. Ele falou mais ou menos uma meia hora. Eu disse para ele: rapaz, não faz assim, Deus tem uma obra na sua vida. Ele disse: Casinho, mas eu não quero, eu não aguento mais, eu tento, eu não consigo, as pessoas me humilham, as pessoas pisam em cima de mim. Eu disse: meu jovem, calma, porque as coisas não é assim. E eu não consegui convencer a ele, porque a Bíblia diz que o único que convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Eu fiz a minha parte, mas não consegui convencer. Um homem que deve ter 1,85 m daí para cima, ele falou assim: Casinho, me leva em casa, que ele morava no Alto Bem-te-Vi, tinha medo. Imagina um garoto igual eu, pequenininho, e proteger aquele homem. Mas eu tive que levar, porque ele estava com medo. Aí no meio
meio do caminho, eu encontrei o meu irmão, que estava vindo da casa da namorada. E ele chegou, ele me chama de Querjinho, eu chamo ele de Didinho. Meu nome é Clésio, o nome dele é Flávio, o meu irmão. Aí ele falou assim: Querjinho, nós precisamos voltar para casa agora. Eu disse: por quê? Deus mandou eu orar com vocês. Eu falei: então vamos voltar. Isso já era às 10h30 ou mais, era tarde da noite. E quando nós chegamos em casa, a gente ia começar a orar. O meu pai observou, ele disse assim: criança, não começa a orar, porque vocês é barulhento, e os vizinhos vão ouvir, e não vai dar certo. Tá, pai, mas nós precisamos orar, pai. Não. Aí papai desceu, e nós falamos assim: vamos orar baixinho, para que não incomode os vizinhos, e vamos ver o que Deus vai falar, porque meu irmão disse: eu tenho que orar, o Senhor falou que eu tenho que orar, é hoje. E começamos a orar, pastor Eliezer, e quando nós começamos a orar, aleluia, Deus tomou meu irmão em uma mensagem profética, e tudo que aquele rapaz falou comigo, o amor de Deus, com aquele amor infinito, Deus começou a repetir para ele, e começou a dizer para ele: você diz que não quer mais a minha presença, mas eu quero te presentear com a minha presença. Você diz que vai usar a tua força para brigar contra os homens, mas a sua força não vai ser usada para isso. Eu vou usar a tua força no meu evangelho, para proclamar a minha palavra. E quando Deus foi falando através do meu irmão, aquele jovem começou a chorar, pastor Eliezer, a lágrima caiu no chão, e quando aquele jovem estava se banhando em lágrima, Deus, com a sua misericórdia, olhou para ele e disse assim: ó meu filho, você disse que quando eu falasse com você, você não ia chorar. Então por que você está chorando? É porque o homem não suporta a graça de Deus, irmã Denise. O amor de Deus é tão grande, pastor, que mesmo quando, aleluia, a gente acha que a gente não quer, mas Deus conhece o nosso interior, Ele renova as nossas forças. Remanda suia cando ebrio faramas. Remontia guimanderebria. Aleluia. Tem vezes que na nossa vida é assim, irmã. Tem hora que é assim, jovem. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pronto, dizer: mãe, pai, eu não vou ser mais crente. Pastor, eu não vou cantar mais no grupo de louvor. Pastor, eu não quero pregar mais. Isso às vezes, irmão, é porque o processo de Deus é dolorido. Aleluia. O deserto às vezes arranca a lágrima da gente. O processo do vaso, até ele ficar pronto, é amargurado. Às vezes nós somos pisados, mas deixa eu te dizer, o deserto não dura para sempre. O processo não é para sempre. Tem renovo de Deus para a tua vida, minha irmã. Tem renovo de Deus para a tua vida, meu irmão. Você vai chegar até o final. Aleluia. E Davi, ele faz mais um pedido: não me repulses da tua presença, ou seja, não me lance da tua presença. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você já fez isso que eu vou falar que eu já fiz. Quantas vezes eu já dobrei meu joelho, pastor Eliezer, e disse: Deus, por favor, não desista de mim. Oh Deus, eu sou ser humano, eu quero te agradar, mas nem sempre eu consigo. Eu não sou, Pai, eu não consigo às vezes te agradar em tudo, mas eu te peço, não desista de mim. Não desista, Deus, por misericórdia. Irmão, deixa eu te dizer, Ele não desistiu de mim, Ele também não desiste de você. Ele está cuidando de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, mesmo que você não esteja entendendo, mas Ele está cuidando. Aleluia. Não me lance fora da tua presença. Irmão, podemos perder tudo nessa vida, mas não perca a presença. Aleluia. Às vezes a gente canta: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Não quero dinheiro, não quero prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Remandai-o, Remias. Remonte Eric, o Faramaraios.
O Espírito de Deus libera uma palavra sobre a tua vida. Eu estou te renovando agora. Eu estou fortalecendo a sua vida agora. Aleluia. Aleluia. Não me lance fora da tua presença, Deus. Aí ele faz o último pedido: e não retire de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, podemos perder tudo, mas não vamos perder a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Não troque a presença de Deus por nada nessa vida. A presença de Deus é melhor do que os momentos de prazeres. O inimigo às vezes está nos oferecendo um prato feito, mas Deus tem um banquete para a minha e para a tua vida. Aleluia. Tiago disse que o Espírito que há em nós, ele tem ciúmes. Não é um ciúme humano, mas um ciúme de amor. Aleluia. Ele não divide eu e você com ninguém. Nós somos dele. Deixa eu te dizer, o Espírito de Deus não é para ser negociado. Nós somos dele, propriedade dele. Nós somos corpo, templo do Espírito de Deus. Não negocia. Tá difícil? Tá doendo? Tá. Você tá chorando? Tá. Tem um louvor que diz: se não der para orar, não ore. Se não der para cantar, não cante. Se não der para andar, se arrasta. Mas não pare de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Irmãos, a momentânea provação e tribulação que nós passamos não tem como se comparar com a glória que nos espera. Aleluia. Seja sincero com Deus, minha irmã, meu irmão. Fala com Deus, seja sincero com Ele. Aquilo que você não consegue falar com o seu pastor, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu irmão, com a sua irmã, fala com Deus, dobra o seu joelho e fala: Pai, eu sou assim, Deus. Eu não consigo, mas eu te peço, tem misericórdia e me ajude a mudar. Aquilo que eu não consigo com as minhas próprias forças, me fortalece, por favor, Senhor. Aí eu imagino Deus levantando do seu trono, se encurvando para ver o que está na terra, e com a sua mão soberana descendo e colocando a mão sobre a tua cabeça. Quando você é sincero com Ele, Ele passa a mão sobre a sua cabeça e diz: eu cuido de ti. Aleluia. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Aleluia. Comece a sorrir. Mas Deus está doendo, Pai. Eu estou sofrendo. Ninguém me entende, mas Deus está dizendo: eu cuido de ti. Aleluia. Eu cuido. Ele está cuidando da tua vida, meu irmão. Ele está cuidando de você, minha irmã. Ele está cuidando de você, criança, adolescente, jovem, pastores. Deus está cuidando de nós. Receba o renovo de Deus na tua vida. Receba a força de Deus para você caminhar mais um pouquinho. Sabe por quê? Daqui a pouco a gente vai
voltar para casa. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Reconheça como Davi reconheceu. Pede a Deus, porque Ele vai te ouvir e vai te sustentar até o final. Muito obrigado, pastor. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.